Cidades submersas. A arqueologia provou a Bíblia. Imagine por um instante um mundo onde a terra se abre, engolindo cidades inteiras, onde o fogo desce do céu, consumindo tudo em seu caminho. Um cenário de catástrofe que por séculos foi relegado ao reino da lenda, do mito, da metáfora. Mas e se eu lhe dissesse que as areias do tempo, as profundezas da terra e as águas esquecidas guardam segredos que podem reescrever nossa compreensão sobre a história sagrada? Segredos que agora a arqueologia pode finalmente estar desvendando. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa investigação, um convite. Se você busca ir além da superfície, desvendar os mistérios da palavra e aplicar seus ensinamentos à sua vida, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas viagens no tempo e na fé. Há quase 4.000 anos, um relato chocante foi escrito, transmitido de geração em geração, sobre duas cidades opulentas, Sodoma e Gomorra, que foram varridas da face da terra por um julgamento divino. A Bíblia, em Gênesis, capítulos 18 e 19, descreve uma destruição tão completa que a paisagem foi irremediavelmente alterada, tornando-se uma terra desolada, um testemunho eterno da ira divina. Por muito tempo, céticos e acadêmicos questionaram a literalidade desses eventos. Seriam eles apenas parábolas? Uma moralidade antiga para instruir sobre os perigos da impiedade? Ou haveria, de fato, uma verdade histórica enterrada sob as camadas do tempo, aguardando para ser revelada? A narrativa bíblica é bem específica. Abraão intercede por Sodoma, negociando com Deus para poupar a cidade se um número mínimo de justos fosse encontrado. Mas nem 10 justos existiam ali. Ló, sobrinho de Abraão, e sua família são alertados a fugir com uma instrução clara: não olhar para trás. A esposa de Ló, movida pela curiosidade ou pela saudade, desobedece e se transforma em uma estátua de sal, um memorial salgado de sua desobediência. O fogo e o enxofre caem do céu, incinerando as cidades e toda a planície. A região, antes um paraíso, torna-se um inferno na terra. Onde estariam essas cidades? A Bíblia as situa na planície do Jordão, perto do Mar Salgado, o Mar Morto. Por séculos, exploradores e arqueólogos buscaram em vão, muitas vezes com base em especulações e lendas locais. A salinidade extrema e a natureza inóspita da região tornavam as escavações difíceis e muitas vezes infrutíferas. A falta de evidências concretas alimentava o ceticismo. Como provar um evento tão cataclísmico e antigo? Entretanto, nos últimos anos, a arqueologia moderna, com suas técnicas avançadas e sua persistência incansável, começou a reescrever essa história. Não se trata de uma única descoberta, mas de uma série de achados cumulativos que juntos pintam um quadro surpreendentemente consistente com a narrativa bíblica. O foco dessa nova investigação se voltou para a região nordeste do Mar Morto, especificamente para um sítio arqueológico conhecido como Tal el-Hammam. Tal el-Hammam, um montículo elevado que esconde as ruínas de uma antiga cidade, começou a ser escavado em 2005 por uma equipe liderada pelo Dr. Stephen Collins, da Trinity Southwest University. O que eles encontraram ali desafiou todas as expectativas e abriu um novo capítulo na arqueologia bíblica. As escavações revelaram uma cidade monumental, muito maior do que se esperava para a Idade do Bronze Médio, aproximadamente 1700 a.C., o período em que Sodoma e Gomorra teriam existido. A cidade era cercada por muros defensivos maciços, possuía portões imponentes e uma urbanização sofisticada, indicando uma riqueza e importância regionais notáveis. Mas o que realmente chocou os arqueólogos foi a camada de destruição.
Em uma determinada profundidade, correspondente à idade do Bronze Médio, a cidade parecia ter sido subitamente e violentamente aniquilada. Não por uma guerra típica, nem por um terremoto comum. A camada de destruição em Tal el-Hammam era diferente de tudo o que Collins e sua equipe já haviam visto. Havia evidências de uma catástrofe de proporções cósmicas. A camada de destruição, com cerca de 1,5 metro de espessura, continha detritos carbonizados, cerâmica derretida e fragmentos de tijolos de barro que haviam sido transformados em vidro, um processo que requer temperaturas extremamente altas, superiores a 2000 graus Celsius. A cerâmica, antes de barro cozido, apresentava bolhas e uma aparência vitrificada, como se tivesse sido submetida a um calor intenso e repentino. Análises microscópicas revelaram a presença de diamantes microscópicos e minerais raros, como o quartzo chocado, que se formam apenas sob pressões e temperaturas extremas, geralmente associadas a impactos de meteoritos ou explosões aéreas de grande escala. A equipe de Collins, em colaboração com cientistas de diversas instituições, incluindo a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade do Norte do Arizona, publicou suas descobertas em um artigo científico revisado por pares na revista Scientific Reports, em 2021. O estudo detalhou as evidências de uma explosão aérea cósmica que teria ocorrido cerca de 1650 a.C., um período que, com as margens de erro da datação por carbono 14, se alinha com a cronologia bíblica para Sodoma. Essa explosão, segundo os pesquisadores, foi causada por um asteroide ou cometa que se desintegrou na atmosfera a uma altitude relativamente baixa, gerando uma onda de choque massiva e uma tempestade de calor que incinerou Tal el-Hammam instantaneamente. A onda de choque teria achatado a cidade, enquanto o calor extremo teria derretido materiais e carbonizado tudo o que era orgânico. A pressão gerada teria sido tão intensa que comprimiu a areia e a argila, formando os minerais de impacto encontrados. Os ventos gerados por tal evento teriam sido mais fortes do que qualquer furacão já registrado, capazes de derrubar edifícios de pedra e pulverizar corpos. As implicações dessas descobertas são profundas. A descrição bíblica de fogo e enxofre caindo do céu, de cidades sendo consumidas e até mesmo da esposa de Ló se transformando em uma estátua de sal, possivelmente coberta por depósitos minerais ou cinzas salgadas após a catástrofe, ganha um novo e assustador realismo. A explosão aérea teria liberado uma enorme quantidade de energia, estimada em 1000 vezes a da bomba atômica de Hiroshima, incinerando não apenas Tal el-Hammam, mas toda a planície ao redor. A região, antes fértil e bem irrigada, teria sido devastada, coberta por uma camada de cinzas e sais. A alta salinidade do solo, causada pela vaporização de águas ricas em minerais do Mar Morto pela onda de calor, teria tornado a terra infértil por séculos, explicando o porquê de a região ter permanecido desabitada por cerca de 600 anos após o evento. Isso se alinha perfeitamente com a descrição bíblica de uma terra que se tornou um deserto. Mas Tal el-Hammam seria, de fato, Sodoma? Embora o estudo científico evite afirmar categoricamente que o sítio é Sodoma, ele reconhece a forte correlação entre as evidências arqueológicas e a narrativa bíblica da destruição das cidades da planície. A localização geográfica de Tal el-Hammam, sua proeminência na Idade do Bronze Médio, a natureza catastrófica de sua destruição e a subsequente infertilidade da região, tudo isso aponta para uma correspondência notável. Outros sítios arqueológicos na região também mostram evidências de destruição na mesma época, mas em menor escala, sugerindo que Tal el-Hammam, a maior e mais importante cidade da planície, foi o epicentro da catástrofe. A Bíblia menciona cidades da planície sendo destruídas,
implicando que Sodoma não estava sozinha em sua condenação. A descoberta em Tal el-Hammam não é apenas uma curiosidade arqueológica. Ela oferece uma perspectiva fascinante sobre a forma como as histórias bíblicas podem ter raízes em eventos reais, catastróficos e memoráveis o suficiente para serem transmitidos oralmente por gerações antes de serem registrados. A memória coletiva de um evento tão devastador como uma explosão aérea cósmica poderia facilmente ter sido interpretada e recontada como um julgamento divino, um fogo vindo do céu. Pense por um momento na escala dessa tragédia. Uma cidade próspera, vibrante, com milhares de habitantes, aniquilada em questão de segundos. As pessoas, em suas casas, em suas atividades diárias, sem aviso, o fogo, o calor, a onda de choque. Não há tempo para reagir, para entender. A vida cessa, a civilização desaparece sob uma nuvem de fumaça e detritos. Os poucos sobreviventes, como Ló e suas filhas, teriam testemunhado um espetáculo de horror inesquecível, um trauma indelével que moldaria sua fé e sua compreensão do poder divino. A arqueologia, nesse caso, não busca provar a existência de Deus, mas sim a veracidade histórica de eventos descritos na Bíblia. Ao desenterrar as ruínas de Tal el-Hammam, os arqueólogos talvez tenham encontrado a evidência mais convincente até agora de que a história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma parábola, mas um eco distante de um evento real, de uma catástrofe cósmica que se tornou parte da memória religiosa e cultural da humanidade. É fascinante como a ciência, muitas vezes vista como antagonista da fé, pode, em momentos como este, lançar luz sobre as narrativas sagradas, oferecendo uma nova camada de compreensão e, para muitos, fortalecendo a crença. A Bíblia, com sua riqueza de histórias e ensinamentos, continua a ser um campo fértil para a investigação e a descoberta. Cada nova peça do quebra-cabeça arqueológico nos aproxima de um entendimento mais profundo de sua mensagem e de sua conexão com a história humana. A história de Sodoma e Gomorra, agora com o respaldo de evidências arqueológicas, ressoa com uma potência ainda maior. Ela nos lembra da fragilidade da vida, da transitoriedade das civilizações e da importância das escolhas morais. É um conto de advertência que atravessa milênios, agora talvez mais compreensível do que nunca, à luz das descobertas científicas. A verdade, muitas vezes, é mais estranha e mais impressionante do que a ficção. E, neste caso, a ciência e a fé parecem convergir em um ponto de encontro inesperado, revelando que as antigas escrituras podem, de fato, guardar memórias de eventos tão reais e devastadores que moldaram a própria paisagem e a consciência de uma civilização. Ainda há muito a ser descoberto. A arqueologia é um campo em constante evolução, e novas escavações e técnicas podem trazer à luz ainda mais evidências. Mas, por enquanto, a história de Tal el-Hammam, a cidade que se tornou vidro e cinzas, oferece um testemunho poderoso. Um testemunho de que talvez o que antes era considerado apenas mito seja, na verdade, uma memória ancestral de uma verdade terrível e transformadora. Uma verdade que a Terra, em seu silêncio milenar, finalmente começou a sussurrar. Se você foi tocado por esta revelação, se sua fé foi fortalecida ou sua curiosidade aguçada, convido você a compartilhar este vídeo com amigos e familiares. E se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal para continuar desvendando conosco as crônicas bíblicas. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima jornada. Que a verdade continue a iluminar seu caminho.